Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje iremos começar a nossa primeira aula sobre o Pai Nosso, que se encontra em Mateus 6, versículo 9, que diz o seguinte: Vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos orar pela oração, a aula de oração de hoje. Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu, Pai, é o grandioso ser, Pai, o Deus de justiça. Tu, Pai, é o Deus de amor, Pai, o Deus de bênçãos. Tu é o Deus que se faz presente conosco, Pai, sempre nos guardando, nos iluminando e fazendo tudo por nós, Pai. Que essa aula venha ser gratificante, que Tu escreva Teu ensinamento em nossos corações, Pai. E assim te louvamos e te agradecemos por cuidar de nós, por nos proteger e nos abençoar. E assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente viu em aulas retrasadas sobre oração e hipocrisia, sobre a ideia de ser visto pelos outros, a ideia da oração como uma forma de ser visto como um homem espiritual, como um homem santo, isso e aquilo. E a gente também viu oração como paganismo. Oração, a pessoa que ela repete, acha que para ser santa, acha que para Deus abençoar, acha que para Deus responder, acha que para Deus fazer tais coisas, elas precisam orar todo dia da semana em tal horário, ou precisam orar 1 hora por dia e tal, e essas coisas que acham que por muito repetir serão ouvidas. Jesus, em ambos esses aspectos, do versículo 5 a 8, ele corrige a nós vários erros graves. Ele nos corrige. Depois de corrigir e dizer para nós o que não fazer, agora ele diz: portanto, agora é assim que vocês vão fazer. Portanto, orem assim. Então, vamos lá. Para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de puxar o ponto que é esse portanto. Esse portanto, ele não é um portanto solto. Ele já está conectando tudo que veio lá atrás, a correção, dizendo, olha, não é assim, não é assim. Portanto, vocês farão assim. E esse assim? Esse assim também não é qualquer coisa. Esse assim é tão mal interpretado nos dias de hoje que é impressionante. Esse assim não significa qualquer coisa, mas antes ele está se tratando de façam dessa forma. O erro nosso é querer pegar o assim como se Deus, Jesus, estivesse dizendo: repitam assim, declarem assim, decorem dessa forma a oração. Jesus não falou dessa forma. Portanto, orem assim. Quando Jesus fala assim, ele quis dizer mais ou menos desta maneira. Orem dessa forma. Orem, portanto, usem este padrão de oração que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a oração, gente, a oração ela não é qualquer coisa. Primeiro, Jesus ele aborda o tema oração aqui. O tema oração, antes de qualquer coisa, ele é excepcional, é lindo, é o auge da vida cristã. Imagina um cristão cujo anseio dele é orar. Pois é na oração, é no momento da oração que vemos a nossa verdadeira condição espiritual. Não é aquele cristão que aí por fora ora lindamente, mas quando ele está aqui sozinho no quarto dele, o famoso quarto, quando ele está no quarto dele sozinho e tranca a porta, é ali que a gente vai ver realmente, é ali que Deus vai ver se realmente ele é um verdadeiro cristão ou não. É o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem anseio de falar com Deus, ele quer falar com Deus, quer conversar com Deus, quer jogar, vamos dizer assim, suas aflições em Deus, quer jogar suas necessidades em Deus, falar tudo o que ele quer falar. É o cristão, ele chega a Deus e fala, eita, falei com Deus sem querer. Já parou pra pensar nisso? Cometer erro, a gente comete um monte de erros sem querer. Tipo, putz, errei sem querer. Putz, pequei aqui sem querer. Putz, fiz isso sem querer. Aí o cristão chega e diz, putz, falei com Deus sem querer. Eu orei sem querer.
Por que não? Porque o cristão ele tem esse anseio, esse impulso, que ele não controla antes, ele só chega, sente um impulso fortíssimo de falar com Deus, ele vai lá e fala. O verdadeiro cristão é isso. E esse é um dos ápices da vida cristã. O cristão anseia para falar com Deus. Anseia aprender a querer falar com Deus como fizeram os discípulos. Os discípulos, de tanto ver Jesus orando, eles viam Jesus orando no monte, Jesus passando uma noite orando, madrugada orando, orando em vários lugares, orando publicamente. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. O quão lindo é essa declaração, gente. É chegar para Deus e falar: Pai, ensina-nos a orar. Me ensine como que eu posso conversar contigo. Jesus, mesmo, ele está dizendo aqui para nós, precisamos dessas instruções. Precisamos ser instruindo sobre como orar, porque muita gente não sabe como orar, muita gente tem dificuldade, a gente não sabe como falar com Deus. E precisamos ser instruídos sobre duas coisas. Sobre como orar, como que eu devo orar, e sobre o que orar. Então, um erro muito comum que acontece nas igrejas é que as igrejas transformam a oração do Pai Nosso em uma fala simplesmente decorada. Como, por exemplo, a gente tem na Igreja Católica os famosos rosários, ou melhor, vamos falar assim, os oratórios, que eles costumam orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Será que é isso que Deus quis de nós? Será que é isso que Jesus quis? Não. A gente não falou? Quando ele diz, orem assim, ele não está falando para a gente repetir. Ele está falando, não, orem neste modelo, neste padrão. Isso é um problema grandíssimo das igrejas de hoje, é que elas tratam a oração como uma espécie de repetição, como basta repetir que eu estou orando corretamente. Não, não é assim que funciona a oração, e isso nunca foi a verdadeira oração. Outras igrejas, no entanto, principalmente muito em igrejas protestantes, por exemplo, principalmente em igrejas protestantes, igrejas que negligenciam a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque eles dizem e acreditam que a oração do Pai Nosso é uma oração destinada ao povo que ouviu isso na época, ou seja, a quem Jesus estava pregando nesse sermão. E somente aquelas pessoas. Não se refere aos crentes de hoje em dia, não é uma oração para ser usada nos dias de hoje. Tá erradíssimo esse tipo de pensamento. A gente vai resolver esses pensamentos da seguinte forma. Vamos trazer aqui as seguintes observações. Primeira observação. Não é uma oração apenas. É um padrão. É um modelo. Jesus está nos ensinando aqui a como pensar na oração. O que você vai pensar na hora de realizar uma oração. Jesus está nos ensinando como se aproximar de Deus. A partir do momento que Jesus nos ensina como orar, ele está nos ensinando como chegar mais próximo do Senhor. Porque a oração é isso, é proximidade com o Senhor. E mais, ele nos ensina a estrutura da oração. Ele nos ensina perfeitamente, gente. Deus, Jesus, ele deixou tudo orientadinho. Ele deixou aqui, ó, a estrutura perfeita de uma oração. Não existe desculpa para não saber orar. Tá aqui, Jesus nos deu um mapa beabá de como orar. Uma estrutura perfeita. Então, sem sombra de dúvidas, essa oração é um modelo. Ela não é uma fórmula de repetição obrigatória. Também não é, que daí é a segunda observação que eu trago. Ela não se limita aos discípulos originais, ou seja, não adianta falar que não, era da época e tal, tinha um contexto da época, nada disso. Essa oração, tanto na época de Jesus, como no século de hoje e como em todos os séculos futuros, essa oração vai ensinar tudo e todos a orar corretamente. Essa oração é para todos, todos. Não importa a época. Essa oração é para o cristão. Ela está ensinando o cristão, não só os judeus da época. Está ensinando todo e quaisquer cristão a orar.
E o terceiro ponto. Existem as pessoas que questionam o fato da oração do Pai Nosso não mencionar Cristo. Me parece meio contraditório contradizer isso. Até porque, como que eu vou contradizer essa oração dizendo que não, ela tem um problema, ela não cita o nome de Cristo? Sendo que é o próprio Cristo quem citou essa oração. Mas eu vou responder. A resposta disso é bem simples até. Quando Jesus proclamou a oração do Pai Nosso, Jesus ainda não havia ido para a cruz. Ainda não havia a justificação, ainda não tínhamos sido lavados pelo seu sangue ainda na época que ele proclamou esse sermão, e a revelação ainda não estava acontecendo. O sermão era apenas o início de muito mais coisas que ele ia falar posteriormente, muito mais coisas. A gente está no capítulo 6. O capítulo de Mateus vai até o 28. Ainda tem aí 22 capítulos de história pela frente. Percebe? Ainda 22 capítulos de ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Ainda não havia sido revelado tudo. Portanto, ainda assim, toda a oração de hoje, nossa, ela é baseada em Cristo e é feita por intermédio dele, através do seu nome. Tanto que nós oramos em nome de Jesus, amém. Corretíssimo, porque através dele, ele é o nosso intermédio das nossas orações. Então, é simples responder esse ponto. A oração do Pai Nosso é para nós, sim. Agora, veremos sua estrutura. A estrutura a gente pode dividir em duas seções grandes. A primeira seção, que começa a oração, fala sobre Deus, e a segunda parte fala sobre nós. Se a gente quebrar ainda essas seções, a gente possui 6 ao todo. A gente pode dividir a oração toda do Pai Nosso em 6 tópicos. Primeiro, nome. Segundo, reino. Terceiro, vontade. Quarto, pão. Quinto, perdão. E 6, livramento. Esses 6 pontos serão os pontos que a gente vai abordar nas nossas próximas 3 aulas completas aqui. Na aula de hoje abordaremos apenas o primeiro, que é o nome. Eu denominaria esse primeiro ponto da estrutura, né? E o Lloyd, na verdade, nomeia dessa forma, que é relembrar-se. Esse termo, relembrar-se. Então, o primeiro ponto da oração é denominado de relembrar-se. Ou um outro termo, também muito legal que eu achei, é pôr a mão sobre a boca. Como assim pôr a mão sobre a boca? Vamos voltar para a história de Jó. Jó, a gente conhece a história dele, é muito conhecida. Sabemos tudo que ele passou, que ele perdeu, né? E com isso, ele foi conversar com os supostos amigos dele. E nisso Jó acabou falando muito. Jó acabou falando, externalizando o que ele sentia, expondo, dizendo que Deus não era justo com ele, que Deus não era benevolente com ele, dizendo que Deus não agia com a justiça por ele, antes que ele preferiria morrer, porque ele não entendia o porquê que Deus julgava ele daquela forma e tal, e ele falou muito, muito, muito. Até chegar no final do capítulo do livro, né? Até chegar no final do livro de Jó, e Deus aparece para se acertar com Jó. Ali, ó, todo mundo, quem sabe que o Jó, ele tomou ali um ralho. Não tomou? Mas olha só o que aconteceu. Observe o que Jó fala agora. Agora, Jó, em sua oração, ele vai responder ao Senhor. Só que ele responde da seguinte forma: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Parece estranho falando dessa forma, mas na verdade faz todo sentido.
uma frase bonita que eu trago aqui, que o Lloyd cita, que é muito bonita, que é a seguinte: só começamos a orar quando nada mais podemos dizer. E esse que é o contexto do relembrar-se. Antes de orar, qualquer coisa que seja, eu preciso pôr a mão sobre minha boca e relembrar-se. Porque é a partir deste momento que verdadeiramente a oração começa. Vamos entender melhor essa dificuldade. Vamos entender essa situação. Como assim? Relembrar do quê? Fechar minha boca? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Pensa comigo o seguinte. Nós somos homens. Nós somos humanos. E nós temos uma tendência natural, e eu sempre repito isso em muitas aulas, uma tendência natural para sermos o centro de si mesmo. Nós queremos ser o centro de nós, queremos governar a nós mesmos, queremos que o nosso eu predomine, o nosso eu seja vangloriado, que o nosso eu seja elevado. É uma tendência natural do ser humano. Portanto, a orar, a gente muitas vezes tende a orar em busca de alívio, em busca de solução dos problemas, em busca de respostas para as nossas urgências, para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades, nossas tribulações, nossas dificuldades, nossas angústias, nossos problemas mentais, para a nossa tristeza, para a nossa vazio do coração e muitas outras aflições. E nisso, eu quero dizer o seguinte: se você quer falar com Deus, antes feche a boca e relembre-se. Relembre-se do quê? Relembre-se de que você está prestes a ir diante de um ser que não é qualquer ser. Diante do Pai. Diante dele. Antes, vamos lá, eu quero apontar isso também da seguinte forma. Muitas vezes, como eu acabei de falar, a gente tende a orar por benefício próprio. Porque a gente quer tais coisas, porque a gente quer fazer tal coisa, a gente, enfim, queremos receber tal bênção, porque queremos que Deus responda a nossa oração, né, como se a gente orasse apenas para que Deus nos obedeça o que a gente quer, por benefício próprio. Ou por grau de espiritualidade, talvez. Porque eu oro porque eu quero ser santo. Aí você pensa, ué, mas tem problema nisso? Depende. Se eu oro porque eu quero parecer ser santo, isso é um problema. Não, mas eu quero orar porque eu quero ser reconhecido como um homem de oração e tal. A gente já conversou sobre isso? Pois é. Como se a pessoa usasse a oração como um medidor de espiritualidade. Porque eu vou orar, porque se eu não orar, eu não serei um homem considerado santo. Isso é um problema. Mas não é assim que Deus tratou as coisas. A gente já viu, né, e que não é assim que Deus trata as coisas. Essa oração, por si só, ela é provada na Bíblia. E pode reparar comigo que nenhuma oração na Bíblia deixa de seguir esse preceito. Nenhuma. Todas as orações da Bíblia seguem esse preceito. Querem ver? Vou pegar um exemplo aleatório. Daniel, capítulo 9, versículo 4. Veremos a oração de Daniel, por exemplo. O que está escrito? Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível. Olha só como Daniel começa. Ó Senhor. Ele começa com o quê? Com uma invocação. Ele invoca o nome do Senhor. Ou Jeremias, quando Jeremias estava passando por um imenso problema de dificuldade, onde ele recebeu ali as palavras do Senhor, ele não estava conseguindo entender a situação. Ele não estava entendendo ali a ideia sobre comprar um campo, né, que ele foi chamado para comprar um campo, só que um campo que parecia ser problemático, ele não entendia. E nisso, Jeremias foi orar ao Senhor, para apresentar essa questão diante do Senhor. Só que olha só como Jeremias começa, capítulo 32, versículo 16. Depois que entreguei as escrituras de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor! Pode parecer qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Esse começo de oração é tudo para oração. Esse começo de oração não é qualquer coisa.
Até Jesus, capítulo 17 de João. João, capítulo 17, o versículo 1 já. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai. Primeira palavra de Jesus. Pai. Gente, não é qualquer coisa aqui, isso daqui. Não é só um simples começo. É o começo da oração. É o modelo que está nos ensinando a fazer isso. Primeiras palavras, Pai Nosso. Não é qualquer coisa. Então, a primeira estrutura da oração é invocação. Invocação. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer petição, antes de qualquer coisa que você vai falar com Deus. Primeira estrutura da oração, invocação. Essa estrutura ela é muito importante e não é qualquer coisa e não é considerada qualquer coisa. É o momento onde eu começo a alinhar as coisas, começo a olhar para Deus. É o momento, como eu disse, que eu fecho a minha boca com a mão e ali eu relembro o que eu estou prestes a fazer. Eu estou prestes a alinhar as coisas, eu começo a me direcionar. Para quê? Porque eu vou falar agora com, não é com qualquer ser, eu vou falar com meu pai que está no céu. É quando eu olho para Deus e converso com ele. Eu estou prestes a conversar com Deus. E quando você vai conversar com uma pessoa, o que você faz? Ei, você chama o nome da pessoa. Pai. Ali você começa a oração. E olha só como começa a oração. Pai Nosso. A oração do quê? Do Pai Nosso. E começa como? Pai Nosso. Eu posso falar muito sobre esse ponto, Pai Nosso, sabe? É um ponto que dá para falar bastante. Mas eu vou falar apenas, como eu disse, centralizado da seguinte forma, o ensino central de Jesus. Somente aqueles que são crentes autênticos no Senhor Jesus Cristo é que podem dizer Pai Nosso. Somente elas podem dizer isso com confiança. Talvez aqui a gente chegue num ponto que possa parecer problemático. Então eu estou dizendo que o não cristão não pode orar a oração do Pai Nosso? Não. Não pode. Por quê? Vamos entender isso com mais cautela aqui. Vamos entender que, primeiro, o mundo ele tem um conceito totalmente deturpado e distorcido sobre o conceito de paternidade. Para o mundo, paternidade ela é algo universal. A paternidade de Deus ela se trata de algo universal. A gente teve uma conversa dessa similar nas aulas passadas, mas agora eu reformulo ela de uma forma mais aprofundada. Deus é Deus? É Deus. É Deus de todos? É. Mas ele é pai de todos? Não, senhor. Ele não é pai de todos. Deus, ele é Deus. Deus dos incrédulos, Deus dos injustos, Deus dos maus. Mas pai, ele é pai daqueles que são seu. E isso é comprovado biblicamente. Nunca que a Bíblia disse que Deus é pai de todos. Nunca. Isso nunca é citado na Bíblia. Antes, a Bíblia cita algo completamente diferente disso. A Bíblia cita, olha só a separação, no capítulo 8, onde Jesus ele fala da diferença de filhos de Abraão e filhos do diabo. Onde ele fala lá no versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Percebe? Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ou seja, ele está dizendo, vocês não pertencem ao pai que está no céu. Vocês pertencem a um outro pai, que é o pai de vocês. Esse sim, é o diabo. Esse é o pai de vocês. Percebem? Então aqui Jesus ele já está separando. Jesus ele já está deixando claro para nós que existe uma separação. E ele deixa isso mais claro ainda em João, capítulo 1, versículo 12, onde ele diz para nós: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Antes não éramos filhos de Deus.
mas agora tomamos para nós o direito de nos tornar filhos de Deus. Ele nos deu esse direito. Ele está dizendo para nós que antes não éramos filhos de Deus, mas através dele, do seu sangue lavado, nós fomos redimidos e adotados agora. E agora somos proclamados filhos de Deus. Então não é qualquer um que é filho de Deus e não é qualquer um que pode chegar e proclamar Pai Nosso que estás no céu. Não é. Mas antes, somente o verdadeiro cristão tem esse direito e somente ele pode proclamar Pai Nosso. Talvez tentem refutar isso com o seguinte ponto. E Atos 17? Como é que fica? Lá no versículo 28, quando Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Os fariseus não falavam muito? Nós somos descendentes de Abraão. Você acha que isso significa alguma coisa? Você acha que o que Deus está dizendo aqui, o que Paulo está falando aqui, então todo mundo é descendência de Cristo, portanto todo mundo é filho dele? Não, não é assim que funciona. E o próprio Jesus comprova isso falando para nós que, vocês se acham filhos de Abraão? Descendentes de Abraão? Se Deus quiser, Deus pode fazer até destas pedras descendentes de Abraão. Deus pode fazer qualquer um descendente de Abraão. Não importa. Entende? Não importa se nós somos descendentes diretos vindo de Cristo. Deus pode fazer até um objeto se tornar descendente dele. Porque não é isso que está em jogo aqui. Não é essa a questão. Como diz Romanos 8, lá no versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, agora nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus, filhos de Cristo. E agora nós clamamos Abba, Pai. O mundo odeia essa doutrina, naturalmente. Porque essa doutrina vai contra o que o mundo prega. O mundo, ele quer ter o direito de ser o que quiser, fazer o que quiser, se tornar o que quiser e ainda ter o direito de ser salvo. Não, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero me amar, fazer tudo o que o meu coração bem desejar e ainda ir para o céu, para o lugar perfeito. E ainda ter direito da salvação. Seria isso completamente injusto? Claro, totalmente injusto. Percebe? Porque se fosse por isso, para que leis? Para que controle? Não funciona dessa forma. E nunca vai funcionar. É por isso que o mundo odeia. Porque a partir do momento que eu dobro o meu joelho e ali vou orar, a oração já está dizendo, acabou aqui. Não tem mais você. O seu eu agora fica para trás. Agora o foco é ele, é por ele. O seu querer, a sua vontade, o seu próprio eu agora é completamente esquecido. E agora você se alinha numa posição em que você vai conversar com Deus. E é isso que o mundo não quer, abandonar de si. Por isso que essa doutrina ela vai ser rejeitada. As pessoas elas querem fazer o que querem e ainda ter direito das coisas. Entenda uma coisa. Pai é pai. O que significa pai? Intimidade, dependência. Significa que ele está aqui, presente, conosco. E o nosso? Pai nosso. Não faz sentido. Ele não diz pai nosso, então ele também é o meu pai. Não. Quando ele fala pai nosso, nosso aqui significa nosso, meus irmãos cristãos. Eu e você que está assistindo, ele é o nosso pai. Também não é o meu pai, o meu único, o meu para o meu próprio indivíduo aqui, meu próprio ser. Ele não é o meu Deus único e pai exclusivo meu. Ele é o nosso pai. Assim como ele cuida de mim, cuida de você, cuida de todo mundo que é dele.
Então, é os meus irmãos crentes que fazem parte de Cristo. Esse é o Pai Nosso. Sabe? Esse é um problema muito grande. Vamos retomar aquele assunto que ainda não pode fazer tanto sentido pensar o porquê que um não cristão não pode proclamar. Muito simples. Você acha que um não cristão vai entender alguma coisa disso? Imagina uma pessoa não cristã proclamando o Pai Nosso. Será que ela está sendo verdadeira? Eu posso proclamar Pai Nosso sim, mas será que está sendo verdadeiramente fiel ali esse Pai Nosso? Será que a pessoa tem uma mínima noção do que ela está fazendo quando ela proclama Pai? Será que ela tem noção do que ela está invocando o nome de Deus? Ela tem uma noção disso? Quando você ora e proclama Pai Nosso, você tem uma mínima noção do que está fazendo ao proclamar Pai Nosso? O seu Pai é verdadeiro quando você proclama? É sincero? É fiel? Como você vê Deus? Você conhece o seu Pai? Você consegue chegar no meio da rua? Você sabe o nome daquela pessoa, mas você nunca falou com ela. Aí você chega chamando ela pelo nome dela. Não é estranho? Você chamar pelo nome alguém que você nem conhece, nunca falou nem com a pessoa, e você chega chamando ela pelo nome? Você conhece realmente, verdadeiramente o seu Pai? Sabe tudo que ele faz por você? Você o conhece? Comece orando assim. Comece percebendo quem Deus é e o que ele fez. Antes de orar, ponha a mão sobre sua boca e relembre: eu estou prestes a entrar numa conversa com o meu Pai. Aquele Pai que cuida de mim, aquele Pai que está ali por mim, aquele Pai que faz coisas tremendas, aquele Pai que sempre me abençoou, sempre fez tudo por mim, que cuidou de mim, aquele Pai que tem um amor inexplicável. Você conhece realmente o amor de Deus? Já parou para pensar no que Ele fez por nós? Já parou para pensar que Ele entregou seu Filho por nós? Vamos mudar ainda esse contexto para você entender. Você, como pai, não importa se você não tem filho, imagina você sendo pai, você entregaria o seu filho, o seu único filho, por um bando de gente ingrata, rebelde, teimosa, um bando de gente maliciosa, mal, pervertida. Você faria isso, entregaria seu filho por pessoas que iriam matar o seu filho, iriam maltratar ele, zombar ele, xingar ele, repudiar ele, zombar dele. Você entregaria seu filho por esse bando de gente? Pois é, esse bando de gente é nós. E ele entregou. Porque ele nos amou tanto que ele não nos salvou pelo que éramos, mas antes, ainda pecadores, ele nos libertou. Sendo ainda pecadores, com pecado ainda em nós, ele nos amou. Você conhece seu pai mesmo? Você já parou para pensar nisso pelo menos uma vez na sua vida? Esse é o pai. Jesus orava assim. Ele orava dessa forma. Mas não acaba por aqui, porque ele ainda acrescenta uma informação. Pai nosso, que estás no céu. Que estás no céu, o que isso significa para nós? Significa algo importantíssimo. Significa algo que não é qualquer coisa. Ele acrescenta aqui para nós uma correção. Porque muito ele precisa corrigir o nosso conceito sobre paternidade. Porque o nosso conceito sobre paternidade é muito errado. Muito errado. Eu quero citar aqui, por exemplo, Paulo. Paulo, quando vai falar sobre, ele fala da seguinte forma: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Parecem duas declarações diferentes, mas na verdade são a mesma declaração. Pai nosso que estás nos céus
e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma declaração. O que ele está declarando aqui? Que ele é o nosso Pai. O problema é que a gente tem uma visão tão deturpada sobre quesito paternidade. O mundo, ele não entende isso. Infelizmente, por exemplo, a ideia de paternidade nos dias de hoje sobre uma pessoa pode ser completamente errada sobre um conceito, amor. Pode ser completamente errada. Aí você vai perguntar, uma pessoa que não reconhece Deus como pai, você vai julgar essa pessoa? Não. Não vamos julgar essa pessoa, porque imagina essa pessoa que teve um pai na vida, mas esse pai era o pai alcoólatra, que costumava espancar a mulher em casa, e o filho vivia vendo isso, e que o pai sempre chegava uma fera em casa, e que a única coisa que ele conhecia em casa era dor, desmerecimento, pontapés, espancamentos, e ele via, o filho via seu pai gastar todo o dinheiro da família com bebidas, consigo mesmo, com seus próprios vícios, enquanto o filho ficava lá a padecer de fome, passando necessidade, problemas em casa, e o pai gastando todo o dinheiro para suprir as necessidades consigo mesmo e seus vícios. Você vai culpar uma criança dessa? Olha o conceito de paternidade que ela aprendeu. Aí uma pessoa vai lá e chega para essa pessoa e diz: ei, mas não se preocupa, porque Deus também é seu pai. Deus é seu pai. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Você acha que isso minimiza alguma coisa? Não, não, pelo contrário, os efeitos podem ser muito negativos. A pessoa já tem um conceito distorcido de pai. E você chega falando para ela que Deus é pai, que conceito ela vai ter sobre Deus? Percebe? Isso em nada ajuda, pelo contrário, pode ser prejudicial. Então, se alguém diz para você que Deus é pai e deixa as coisas nesse termo, o que a pessoa vai pensar? Ela só tem um conceito sobre o pai. Um. Portanto, essa pobre criança fica com um conceito lá, todo distorcido sobre paternidade. Essa é a sua noção de um pai, essa é a sua maneira de pensar um pai. Portanto, as noções humanas sobre paternidade, elas são totalmente humanas, pecaminosas, distorcidas e precisam ser corrigidas, precisam ser tratadas. Portanto, disse o nosso Senhor aqui: Pai nosso que estais no céu. Ou Paulo que diz: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se assemelhe a Cristo, pensa comigo da seguinte forma: imagina uma pessoa que se parece com Cristo. Imagina uma pessoa que é igualzinha a Cristo. Você vai olhar para uma pessoa dessa e você vai pensar: caraca, essa pessoa se parece com Cristo, é incrível. Como? Que educação é essa que ela recebeu? Que pais são esses que educou o filho de tal forma a ponto de se assemelhar a Cristo? Esse pai dessa pessoa deve ser maravilhoso. Pois é. Mas acredite, esse pai é Deus. E ele não é só pai dele, de Cristo, mas é nosso pai. Porque como o próprio Cristo está proclamando aqui, Pai Nosso. Cristo é filho de Deus e ainda assim ele proclama Pai Nosso. Ele não diz meu pai. Não, ele fala Pai Nosso. Ele está dizendo que o meu pai, o pai dele, também é o meu pai, é o seu pai e é o pai de todos nós. É isso que Cristo está proclamando. O mesmo pai de Cristo é o mesmo pai daquele santo que se assemelha a ele, é o mesmo pai daquele crente verdadeiro e é o mesmo pai que é o meu pai. Olha que coincidência maravilhosa! Não é? Se é tão maravilhoso assim pensar nos pais de Jesus, pensar no pai daquele santo, o quanto o pai educou ele bem, pois bem, o pai dele é Deus, que é o nosso pai também. E isso é tão maravilhoso, incrível, porque Deus é esse pai e adivinha, é o nosso pai.
É Ele quem cuida de nós. É esse mesmo Deus, esse mesmo Pai, é o Deus que cuida de nós, é o seu Deus. Olha que lindo, maravilhoso essa declaração de Jesus. Ele é o Deus que tudo vê, que nos guarda, que nos protege. Assim como cuidou de Cristo, também cuida de nós, ensinou. É Ele quem nos liberta do nosso próprio eu, Ele que nos livra, nos justifica. É esse Pai que mesmo diante das nossas iniquidades, mesmo diante dos nossos pecados, decidiu entregar seu único filho por nós. E detalhe, esse filho dele, o pai desse filho que se sacrificou por nós, também é o nosso pai, por meio da adoção. É o nosso pai. Sabe? Nunca esqueça disso. Ele, a partir do momento que a gente vai orar, a gente não vai proclamar qualquer coisa. A partir do momento que a gente fala Pai, uma coisa eu te garanto. Se você falar Pai com toda honestidade, toda sinceridade do seu coração, verdadeiramente ali, porque você é filho de Deus, é declarado e proclamado filho de Deus, e ali você ser verdadeiro no íntimo, eu te garanto, só nesse começo, só você ter clamado Pai, Deus já respondeu sua oração. Porque Ele é um Deus que tudo vê. Antes de você orar, antes de você pedir o que te iria pedir, Ele já sabia o que você ia falar. Quando você proclamar Pai, Ele já sabia o que você ia falar. E dependendo da honestidade do seu coração, se a sua oração for verdadeira ali mesmo, no Pai, Ele já te respondeu do que você ia falar. Porque esse é o Pai que temos. O Pai que tudo vê, o Pai que te conhece. Ele sabe suas necessidades, Ele sabe suas dificuldades. Ele sabia o que você ia pedir. Aí talvez você volte aí de novo aquela pergunta. Se Deus sabia o que eu ia falar, para que eu vou falar? Porque o problema não está em Deus, o problema está em você. Por isso você vai falar. O problema é seu. E você precisa ir até Deus para mostrar para Ele. Porque a partir do momento que você vai a Deus, o que você mostra? Comunhão. Você mostra relacionamento. Quem muda não é Deus. Você não vai orar para mudar Deus. Você não vai orar para fazer com que Deus te obedeça. Você não vai orar para forçar a Deus te obedecer ou convencer a Deus a fazer aquilo que você quer que Ele faça. Você não ora para convencer a Deus. Antes, você ora porque você quer expressar ao seu Pai a sua necessidade. E o seu Pai, que conhece suas necessidades, vai te atender. É intimidade. Antes, quem muda é você. Quem muda é eu. Quando a gente vai orar, é nós que estamos mudando, porque é nós que estamos se aproximando de Cristo. Uma das piores coisas de hoje é a visão distorcida que temos de pensar que Deus está distante de nós. Ah, eu pequei, então Deus se distanciou de mim. Não é assim que funciona. Eu posso ter pecado e Deus ainda está aqui, vendo o que eu estou fazendo, vendo o que eu estou fazendo, Ele está me vigiando, e ainda assim, mesmo eu em pecado, Ele está aqui cuidando de mim, do meu lado. Como é que eu posso dizer que Deus está distante de mim, se distanciou? Não está. A realidade mesmo é nós quem não temos o problema. É nós quem esquecemos de Deus. É nós quem ignoramos Deus. É nós que desapontamos Deus. Mas mesmo assim, Deus não se distancia. Aí talvez você pense, não é Deus que se distancia, é eu que me distancio de Deus. Como você vai se distanciar de Deus? Fala para mim. Nem que você vá para os confins da terra, lá no fim dos mares, no lugar mais alto possível que exista, ainda assim Deus lá estarás. Você acha que vai fugir de Deus para onde? Como você vai se distanciar de Deus? Não tem como. Percebe? Aí você me admire agora. Um Deus com todo esse poder, com toda essa glória, não deve nada para nós. Um ser esplêndido que criou o universo inteiro. Esse mesmo ser
poderoso desse jeito, é o Deus que está aqui do meu lado, me ouvindo e atendendo às minhas necessidades, eu em particular. E você também. Que Deus maravilhoso, com tamanho poder, cuida assim dos seus filhos, com cautela, nessa individualidade assim. Que Deus faz isso. Se preocupa com cada um dos seus filhinhos. Que Deus faz isso. O nosso Deus faz isso. Esse é o Pai que temos. Não importa a sua grandiosidade, a sua humildade é imensa, grandiosa, a ponto de que Ele se preocupa conosco dessa maneira. Mas não ignoremos também aqui, como eu disse, a sua grandiosidade. Ele é um Deus grande. E Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. Ele não é o seu parceiro, não. Ele é o seu Pai. Não é chegar com Deus e falar só porque, eu sou filho de Deus, sou próximo dele, então eu vou chegar com Deus e falar, e aí, meu brother, como é que você tá? E aí, irmão? Como é? E aí? Qual é a boa? Tenho que falar um negócio aqui pra tu, tá ligado? É isso e aquilo? Deus não é seu parceiro para você tratar ele dessa forma, não. Até aquele irmãozinho do fim da igreja que não consegue formular uma frase correta, toda frase que ele fala tem erro de português. Mas ele ora com reverência. As palavras dele, por mais erradas que sejam, mas são palavras de respeito. Ele trata Deus com o devido respeito, com a devida dignidade. Ele trata Deus como um Deus justo, um Deus 100% santo. Um ser Deus benevolente, o Deus criador do universo. Portanto, estar diante de Deus não significa que eu posso tratar ele com toda a informalidade. Não é isso, não. Longe disso. Deus não é um Deus para sair tratando ele de qualquer forma, não. Antes, trate Deus com o respeito que ele merece ser tratado. Pai nosso que estás no céu. Trate a Deus com seu devido respeito. Como devemos orar? Primeiro ponto, invocando o seu nome. Pai nosso que estás no céu. E é assim que devemos orar. Invocando o seu nome. E antes mesmo de orar, pôr a mão sobre a boca. E relembrar. Eu estou prestes a falar com meu Pai. O mesmo Pai que entregou seu Filho na cruz e fez essa extrema atitude de amor por nós. Esse mesmo Deus que cuida de mim, sabe tudo, que por mais que eu tente me distanciar dele, ele está sempre presente. É um Deus que nunca se distancia, mas antes está aqui, presente, perto, próximo. É um Deus que está no céu, mas esse céu é a sua majestade. É para indicar que não é qualquer pai terreno. Deus não é qualquer pai terreno. Não estou aqui diante para falar com qualquer pai, mas é o Pai Deus, o Pai, o Pai de todos os pais da terra. O Pai grandioso em misericórdia, um Pai grandioso em amor, um Pai que é completamente diferente de qualquer noção de paternidade aqui na Terra. Qualquer noção humana que a gente tenha de paternidade, Deus é totalmente superior a qualquer noção que a gente tenha. Eu tenho que lembrar sempre disso toda vez que vou orar, e a partir deste conhecimento, eu oro. Pai nosso que estás no céu. Lembre-se, é sempre quando eu ponho a mão na boca e não tenho mais nada para falar, é ali que começa a verdadeira oração. É ali que realmente acontece a oração. Vamos orar para finalizar nossa aula de hoje. Porque o nosso Senhor prossegue com a seguinte informação: santificado seja o teu nome. Na próxima aula falaremos sobre o segundo ponto. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai. Obrigado, Senhor, porque agora tu nos ensinaste, Pai, como que devemos orar, Pai. Pois é da nossa ânsia glorificar teu nome, Pai. É do nosso desejo, é da nossa vontade, Pai, se aproximar de ti. É da nossa vontade glorificar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu escreves, Pai, a tua palavra no nosso íntimo e escreves, Pai, todo esse ensinamento no nosso interior. Nos ajude, nos ensine a te reconhecer como Pai. Nos ajude a te reconhecer, Pai, como nosso Criador, como o nosso Deus Pai.
Nos adote, Pai, como teus filhos, nos proclames teus filhos, Pai. Cuide de cada um que está aqui, e assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.